Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Tudo bem? Espero que sim. Bom, pessoal, quem já conhece o canal e já sabe dos relatos, já deixa o seu like no vídeo. E se não conhece, espera aí, pode dar o like no final também, tudo bem. Mas deixa o seu like aqui no vídeo e também... Olha só, não se esqueçam do novo moletom, está disponível na loja Assombrada em pré-venda por enquanto, o moletom, tá? O novo moletom do Assombrado, ele é vermelho, ele tem zíper dessa vez, mas ele continua sendo flanelado aqui, tá? É bem gostoso, fofinho, ele... Tem os cordões aqui, mas esse aqui tá sem, porque não deu tempo de colocar, de achar, mas ele vem com os cordões. Ele tem o capuz aqui, ó, forrado com malha, certo? Com esses nominho aqui do assombrado. Ai, meu cabelo. O que mais? Ele tem os bolsos. Que lado que eu ponho meu cabelo? Agora nem sei mais que lado que eu ponho o cabelo. Ele tem os bolsos aqui, ó, canguru, não sei se é assim que fala. O bolso aqui na frente, onde você deixa as mãozinhas assim quentinhas, o zíper é tratorado, aquele estilo mais grossão assim, que eu acho bonito. E é maravilhoso. Está disponível lá na loja, garante o seu, porque como eu tenho dito aqui, não tem muitas unidades, ele tem menos de 25, eu não sei quantos exatamente, mas foram feitos 25 apenas, porque tá difícil encontrar material, tá? Então, a primeira leva aí teve 25, agora eles estão procurando ver se encontra mais. Então, se quiser garantir o seu, já vai lá. Beleza? Então, vamos ao relato de hoje, que é este daqui. Cadê? Aqui, ó. O mito real chamado Valentim. Se houver nomes, estarão trocados, exceto o meu... Por isso, pode me chamar de fulana, tá bom? Olá, Ana, Matheus e assombrados. Eu me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Conheci o canal em 2018, quando procurava por relatos de lobisomens. E desde então acompanho o canal. Antes de mais nada, gostaria de agradecer pelo excelente trabalho de vocês. E por todo o entretenimento e medo que os conteúdos do canal já me proporcionaram. Desejo sucesso e que Deus os abençoe grandemente. Muito obrigada. Vamos ao relato. A história que irei relatar aqui foi-me narrada por 3 pessoas distintas, as quais não irei citar os nomes, mas posso dizer que cresci ouvindo os fatos narrados por outras pessoas mais. Porém, foram essas 3 pessoas que me contaram com riqueza de detalhes. Esse relato trata-se da vida misteriosa de um senhor chamado Valentim, o qual era popularmente conhecido, pois corria de boca em boca os comentários sobre ele ser o lobisomem do sertão, por volta dos anos 70, até o final da década de 80. Residente na região do Alto Sertão Sergipano, Valentim, segundo as pessoas que o conheceram na época, era um senhor moreno, baixo, chapéu curto, paletó velho e sapato de couro, de unhas enormes e olhar profundo, que se transformava em bicho durante as noites de lua cheia. Além de ser conhecido por lobisomem, dizem que ele se transformava em 7 tipos de animais diferentes, principalmente em gato, cachorro e às vezes em burro, mas sempre um animal de cor preta. E quando algum curioso o perguntava sobre aquela mutação, ele confirmava. No entanto, ficasse o curioso ciente de que caso zombasse ou desacreditasse da palavra de Valentim, ele logo lhe apareceria transformado e seria seu maior pesadelo. Eita, Leia. Apesar de todos esses aspectos assustadores atribuídos a ele, Valentim era um senhor simpático, gentil e amigável. Tratava a todos que conhecia muito bem. Só não admitia brincadeiras de mau gosto sobre a sua condição. E quando questionado sobre sua consciência durante o período em que ficava transformado, logo respondia que tinha total controle sobre seus atos, exceto durante a quaresma,
pois, segundo ele, seu instinto animal predominava mais do que a sua consciência humana. Logo, o mesmo pedia para que durante esse tempo as pessoas que tinham crianças não batizadas trancassem e reforçassem as portas e janelas, pois ele não poderia controlar os seus instintos. Ele próprio fazia questão de avisar os desavisados, pois queria se afirmar como o lobisomem do bem, e ressaltava ainda que não gostaria de fazer mal aos que lhe estendiam as mãos. Como ocorreu quando Josete deu à luz ao seu primeiro filho. Era tempo de quaresma e ela já temia o pior acontecer. Por isso trancava bem as suas portas durante a noite. Porém, houve uma noite em que o seu bebê chorava muito e ela já não sabia mais o que fazer, pois já havia tentado de tudo, mas o bebê não se acalmava. Perdão. Mas o bebê não se acalmava. Do nada, ela ouviu estrondos na parte de fora da casa e fortes batidas em seguida, como se fosse alguém desesperado para entrar. Ela então se aproximou da porta e pôde ver um vulto preto pelas brechas da porta de madeira e logo sentiu um odor horrível. O que havia do lado de fora começou a correr de um lado para o outro, batendo e arranhando a porta e a parede desesperadamente ao ouvir o bebê chorar. Ela então sacou do que e de quem se tratava ali e começou a gritar por socorro. Quando alguns minutos depois ouviu tiros e um alvoroço do lado de fora, que momentos após silenciou. Depois ouviu passos em direção à porta e uma voz que disse: "Cuidado! Faça esse menino parar de chorar, senão ele volta." E era o seu vizinho, que a alertou e que colocou o lobisomem para correr na base da bala. No dia seguinte, dizem que Valentim pediu desculpas, mas que já havia avisado. Então ele passou um tempo sem vir ao povoado, até que esse período passasse. Vale ressaltar que ele, por muitas vezes ainda transformado na criatura, seguia as pessoas próximas a ele por questão de segurança, como se fosse um guia, como consta no relato a seguir. É um relato, não sei de quem aqui, mas é um outro relato, não sei. Certa noite, Manuel tinha de Então, é de Portugal isso? Bom, certa noite, Manuel vinha de viagem a pé, seguindo pela estrada de terra que ligava a Rodagem ao povoado. Então, isso aí é Portugal, não é? Quando deparou-se com um cachorro grande, preto e de olhos vermelhos em seu caminho. Logo ele parou e pensou: será o Valentim? Segundos após sua reflexão, respirou fundo e continuou sua viagem tranquilo, pois se fosse seu amigo Valentim realmente ali, sabia que o mesmo não o faria mal algum. O enorme cachorro preto, como se fosse um guia, seguia em sua frente, e quando ele achava que era só uma coincidência, o cachorro parava e olhava para ele. Então Manuel logo perguntou: "É Valentim?" E então o enorme cachorro voltava a andar e assim seguiu até a entrada do povoado. Quando Manuel foi abrir a cancela, notou que o cachorrão preto começou a rosnar agressivamente, voltando para uma parte mais escura do outro lado da estrada. Manuel então notou um vulto preto que estava parado em pé e grandes olhos amarelados os observando ali do outro lado da estrada, justamente na direção em que Valentim rosnava raivosamente. Ele logo se apressou e abriu rapidamente a cancela, largando-a aberta, e saiu correndo, deixando seu guia para trás. Segundo ele, correu bastante, sem olhar para trás, e não parou por nada, até chegar em sua casa, quase colocando a porta abaixo. No dia seguinte, ao encontrar Valentim e questioná-lo sobre a noite anterior, se realmente era ele quem o estava seguindo, tomou um baita susto ao ouvi-lo responder com as seguintes palavras: "Claro que era eu!
mas não estava ali para te fazer medo. Pelo contrário, estava ali para fazer a sua segurança. Estava correndo pela Caatinga. Não, não é Portugal. Estava correndo pela Caatinga, como faço normalmente, quando senti o seu cheiro de longe. Eu não ia te seguir, não. Eu ia só observar de longe. Mas senti o cheiro de outro lobisomem por perto e resolvi te escoltar, falou Valentim. Manuel, assustado com o que tinha acabado de ouvir, logo perguntou: como assim outro? Quem era? O que ele queria? Era aquele vulto preto de olhos amarelados? Valentim prontamente respondeu: não conheço. Ele é novo por aqui. Mas fiz questão de expulsá-lo e disse para não voltar mais na minha área. Ainda brigamos por um tempo. Depois ele saiu correndo e eu o acompanhei até a saída da estrada. Mas mesmo assim, tome cuidado com essas andanças durante a noite, viu? Nem sempre eu estarei aqui por perto. Terminou Valentim, dando uns tapinhas em seus ombros e saindo em seguida. Fim desse relato. Agora ela aqui continuando. Valentim costumava sentar com seus amigos do povoado para prosear. Ele contava sobre suas aventuras pelos sertões sergipano e alagoano. Alertava as moças para não ficarem namorando até altas horas da noite, pois senão ele faria questão de correr atrás delas, transformado em lobisomem, que é para fazê-las voltarem para casa rápido, porque para ele, moça de bem não pode ficar na rua se agarrando até tarde da noite, não. Como ocorreu com a Maria, que dizia estar voltando para casa por volta das 10 horas da noite, como ocorreu com Maria, que dizia estar voltando para casa por volta das 10 horas da noite, quando se deparou com um cachorro preto muito grande e de olhos vermelhos no caminho. Ele fingiu não estar vendo nada ali e continuou caminhando. Ela fingiu não estar vendo nada e continuou caminhando, como se nada estivesse acontecendo. Mas quando passou finalmente por aquela criatura, houve um rosnado agressivo que a fez correr. Ela não parou por nada, pois aquela coisa estava correndo atrás dela e babando, como se fosse um cachorro com raiva. Quando estava próximo à sua casa, começou a gritar para sua mãe abrir a porta rápido e logo foi atendida. No dia seguinte, ao atravessar a rua em direção à casa de uma amiga, ela ouviu um psiu. Cuidado, volte cedo hoje, viu? Senão você não chega. Vá namorar demais e esqueça da hora. Hã? Senão você não chega. Vai namorar demais e esqueça da hora. E em seguida, risinhos sarcásticos. Ao virar-se para ver quem falava com ela, se deparou com Valentim. Logo Maria comentou o acontecido com alguns amigos e um deles falou em alto e bom tom: eu que não tenho medo desse Valentim, não. Ele venha pra cá que vai topar com o que é bom. No dia seguinte, correu um boato que esse amigo da Maria havia levado uma surra das boas do Valentim, transformado em lobisomem. Mas, como citado no início, Valentim se transformava também em outros animais, como o gato, por exemplo. E sim, tem vários relatos sobre o gato Valentim, e o mais conhecido é o seguinte. Dona Cicinha conta que, certa noite da quaresma, precisou sair até os fundos de sua casa para fazer necessidades, pois naquele tempo os banheiros ficavam do lado de fora e raramente possuíam portas. Alguns apenas eram cobertos com cortinas. Segundo ela, a noite estava calma e a lua cheia iluminava, quando surgiu um gatinho branco, rajado de preto, miando e ronronando. Ela disse que tentou espantar o gato para fora, mas ele deu-lhe uma patada, de leve, em suas nádegas. Até aí tudo bem, era um gato. O assustador foi o fato ocorrido no dia seguinte. O próprio Valentim se aproximou dela e, puxando conversa, perguntou pelo gatinho malhado, que deram um tapinha na sua bunda branca. Ela conta que se arrepiou toda. Como ele poderia saber daquele ocorrido, se ela estava sozinha? E assim
como que para satisfazer a sua curiosidade, ele respondeu: era eu, mulher. Isso é pra modo de tu nunca mais duvidar de Valentim, falou o Valentim. Vários outros relatos são narrados pelas pessoas que conheciam o tal Valentim, e todos afirmavam que sim, são totalmente verídicos. Uma das explicações que as testemunhas dão é que, por ele ser o 7º filho pagão em uma sequência de 7 filhos homens, vivia com essa triste sina. E conforme a própria lenda do lobisomem diz, que o 7º filho homem de uma família que não for batizado pelos pais ou pelo 6º irmão se tornará um lobisomem. Valentim morreu velho. Teve tempo de, nas suas andanças noturnas, amedrontar toda a região do Alto Sertão sergipano e alagoano. Ainda nos dias atuais, o mito do lobisomem permanece vivo no imaginário popular sertanejo. E posso afirmar que não há ninguém nessas regiões que nunca ouviu falar sobre o mito real chamado Valentim. Bom, Ana, esse foi o relato de hoje. Espero que gostem. Em breve irei mandar outro. Beijos! Eita, eu já tinha ouvido falar alguma coisa do Valentim aí de lobisomem, mas pra mim era uma coisa de Portugal. Acho que eu tô confundindo então. Mas e aí, você que mora, é dessa região, diga aqui nos comentários. Você sabe a respeito? Conhece alguma história? Alguém já te contou? Já presenciou algo com o Valentim? Diga aí nos comentários, manda o seu relato, ok? E esse foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!